Professor Marco Antônio Villa, ontem era o dia para os deputados e senadores voltarem do recesso de julho. Sim. Ontem era o dia marcado lá. Se um trabalhador termina as férias na quinta-feira, o que acontece com ele? Volta a trabalhar quinta-feira. Claro. Sabe quantos parlamentares tinham no plenário ontem lá à tarde? Quantos? 9 parlamentares. Putz. 9 parlamentares. São 513 deputados federais. São 513 deputados. Sim. E aí, a gente tem um assunto importante aí na mesa, que é a reforma da Previdência, que vai ser tratado na semana que vem. Tem um ouvinte aqui do Rio Grande do Sul que está falando sobre salário de servidores em atraso, que tem tudo a ver com a reforma da Previdência. Carlos, aqui do Rio Grande do Sul. O salário aqui do estado do Rio Grande do Sul, finalização do pagamento foi anunciado só para o dia 13 de setembro do mês de julho. Como servidor público, fico muito afetado com essa decisão do estado de pagar quase 2 meses depois. Como é que o senhor vê essa questão das receitas do estado aí, principalmente no nosso Rio Grande do Sul aqui, que está praticamente condenado? A situação financeira do estado do Rio Grande do Sul é gravíssima e não é desse governo, mas vem de vários governos, uma situação caótica e é desesperadora. Eu imagino a dificuldade, como é que os funcionários públicos conseguem pagar suas contas, o seu cotidiano. E o que ocorre no Rio Grande do Sul ocorre também em outros estados, muitas vezes não com a mesma gravidade do caso do Rio Grande do Sul, que é terrível, né? Veja o caso do Rio de Janeiro, veja o pagamento, muitas vezes tem funcionários públicos que não receberam o 13º do ano passado. Então a situação é muito grave. Agora, aí tem de passar por uma redefinição da questão dos gastos públicos, né? E uma das questões envolve, como você bem lembrou, Pedro, a questão da reforma da Previdência. E a Câmara dos Deputados dá um péssimo exemplo, né? Mas é porque é quinta-feira, está reiniciando, mas se fosse um trabalhador, teria o dia descontado. Eles não vão ter o dia descontado, porque eles inventam um pretexto e a mesa diretora da Câmara assina, diz que foi justificada a falta. Isso é um verdadeiro escândalo. O exemplo, como a gente sempre diz, tem de vir de cima, tanto da Câmara dos Deputados, como do Presidente da República, como do Supremo Tribunal Federal. É aquilo que diziam os antigos antigamente, né? Da onde vem o exemplo, né? Vem de cima. A grande questão é que quem está em cima da pirâmide de poder no Brasil não dá exemplo. Aí vira esse verdadeiro caos que o Brasil passa. Nós precisamos de um choque de ordem, não a ordem repressiva, autoritária, mas de ordem moral, republicana. Entender que todos os brasileiros são iguais perante a lei, como diz a nossa Constituição, e ter respeito pelo trabalho. Por isso que eu pego no pé do pessoal na questão da agenda, porque o trabalho é que dá honra ao homem.